em algumas falas do procurador que ele concedeu entrevista para a gente ontem, eu gostaria que você respondesse, até porque foi público que ele falou aqui e a população ouviu, e eu queria a sua resposta em relação a isso, até mesmo para a população entender o seu lado. O procurador ontem, ele disse aqui no nosso programa que a confusão começou nos bastidores, que começou lá no plenário, depois foi para os bastidores, lá você exaltou, partiu para cima dele, tentou agredi-lo, mas foi contido por outros vereadores. Teve isso, você tentou partir para cima dele, você tentou agredi-lo, como é que foi essa cena? Porque, como ele falou, eu queria te ouvir também a sua posição sobre isso. Marcelo, é mais uma oportunidade de esclarecer, né? Eu sou uma pessoa que sou cristão, eu gosto muito da legalidade, gosto muito da verdade. Eu fui criado numa família onde meu pai ensinou os princípios básicos, e para nós é motivo de muita honra não cometer nenhuma maldade ao ser humano, procurar ajudar da melhor forma possível. O que aconteceu? Houve sim, e eu tenho que assumir, mas eu tenho que assumir a minha culpa, eu não posso assumir a culpa de outros. O que houve de bastidores durante a semana e durante lá o momento, eu tenho a minha parcela de culpa, mas também existem outras situações que outras pessoas têm culpa também. Sim. Né? Eu ouvi aqui, alguém me falou, desculpe, que o procurador disse que recebeu o projeto no dia 28, 2 dias antes da eleição. Isso, ele falou isso, que foi na semana faltando 2 dias, ele falou isso. Então, partindo dessa declaração do procurador, se deduz o quê? Se o projeto foi recebido pela Câmara no dia 23/6 e ele recebeu no dia 28, coisa de alguns passos, a Câmara levou 5 dias para comunicar ao procurador desse projeto que ela tinha recebido. Só para a gente entender, isso que eu gosto disso, e o nosso ouvinte tem que entender. Você não manda direto para o procurador, você manda para a Câmara encaminha para o procurador. Você vê como que funcionam as coisas? É isso que o nosso ouvinte precisa entender. Então não vai direto, você não chega lá no procurador, procurador, tá aqui, isso aqui é um projeto, preciso que você dê uma olhada. Não, você manda para a Câmara, aí lá o pessoal, e eles que encaminham para o procurador. Aliás, Marcelo, foi muito bom. Nos últimos 10 anos, eu gostaria de dizer uma coisa para seus ouvintes. Eu conversei com o procurador da Câmara 2 ou 3 vezes. Isaac Silva. Eu nunca liguei para ele. Sim. Esse ano eu entrei uma vez na sala dele. Esse ano eu não entrei nenhuma vez na sala dele. Eu nunca pedi urgência, eu pessoalmente nunca pedi isso a ele, a nada. Eu sempre procurei agir dentro da legalidade. Então, se a Câmara, eu tenho um assessor, chefe de gabinete, e a Câmara tem um assessor legislativo. Então, eu sempre gostei de cumprir, respeitar a hierarquia. Sim. Então, eu vou, primeiramente, com o meu chefe de gabinete. Sim. Depois ele conversou com o assessor legislativo, que é a pessoa que deveria ou deve dar assistência e apoio aos vereadores. Tá. Isaac, nessa questão, então foram 5 dias, você protocolou dia 23, de 4, 5, 6, 7, 28. O procurador recebeu, foram 5 dias. Não, Marcelo. Só pra gente entender. Marcelo, o protocolo foi antes. 23, né? Já foi antes. A Câmara recebeu no dia 23 do 6. Dia 23 do 6. Aí foi para a mão do procurador dia 28, 5 dias depois. Segundo o que ele falou, né? Ele recebeu no dia 28. Então aí você vê... Por que demorou tanto para chegar? Você vê que tem alguma coisa que precisa ser explicada. Se a Câmara recebeu no dia 23, por que o procurador levou 5 dias, gente, para o procurador receber o projeto? Aí que tal? Talvez, você vê, vocês estão entendendo, eu tô pausando para o Isaac responder,
Porque nem eu sabia disso. Você vê, às vezes é uma confusão que acontece, muitas vezes dá um bololô todo, e às vezes as pessoas que estão envolvidas nem são culpadas de tudo isso. Não estou defendendo ninguém, tá? Às vezes o próprio procurador recebeu no dia 28, que segundo ele falou que ele recebeu, e às vezes não foi nem ele, demorou, também não estou culpando ninguém, quem mandou, quem deixou de mandar, enfim. Mas já aconteceu isso outras vezes, de demorar para vir para ele? Você soube disso ou não? Ou é rápido esse processo? Olha, eu acho muito estranho, porque uma vez recebido aqui, encaminhe-se para as comissões no dia tal, e essas comissões, para elas puderem emitir seus pareceres, Sim. Precisa do parecer do procurador, e está datado aqui do dia 23/6. Eu imagino que em seguida ele deve ser encaminhado para Na hora, né? Para o procurador. dia. Agora, quando o procurador chega aqui e fala que ele recebeu 5 dias depois, né, e é só questão de atravessar um corredor, talvez. Mas aí esse processo, quem tem que fazer isso? Aqui é o procurador lá ou é alguém do servidor que tem que levar lá? Então, a Câmara, nós temos vários cargos, vários De pessoas que trabalham nisso. Vários. Eu não estou aqui acusando ninguém, Sim. mas eu digo que alguém é responsável por isso. Certo. Né? E aí, no dia 30, às 14 horas, nós tivemos a reunião das comissões. Eu esperava que esses 2 projetos meus descessem para a reunião das comissões, né, porque é praxe na casa, sempre que há um encerramento do semestre. Que começa a agilizar os processos. Todo mundo quer colocar projeto, todo mundo quer. E como eu tinha pedido ao meu assessor que pedisse a urgência do projeto, Sim. E aí eu tenho a devolutiva, que eu também não posso provar que o meu assessor disse, que o procurador disse, que eu também não sei se disse ou não disse, né? E aí, no dia 30, às 14 horas, o assessor legislativo, que é o responsável por conduzir a reunião das comissões, chegou com vários projetos. Eu esperava que os meus projetos estivessem no meio do projeto. Nesse dia. E aí começou a despachar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Chegou no último projeto. Eu perguntei a ele: senhor, eu tenho um projeto de interesse, que é o projeto da batata. Foi aquela hora que você pediu a palavra lá no plenário? Teve uma hora que estava falando que você pediu a palavra. Aquela hora que eu pedi foi para perguntar qual era o prazo. Entendi. Isso já está mais para frente. Isso já está à noite. Às 14 horas, por foi às 15 horas, que nós tivemos a reunião das comissões para deliberar os projetos que entrariam na pauta. Né? E aí eu esperava que os meus projetos estivessem na pauta. Então ali você já sabia que não ia entrar. E aí, às 14 horas, lá nessa reunião, passou todos os projetos. Quando chegou no último projeto, eu perguntei ao assessor legislativo, que é quem dá o suporte para os vereadores, sobre o meu projeto da batata doce, né, que era 16319. Certo. E aí ele me disse que não, o projeto não tinha recebido, não estava lá, porque o procurador não quis dar o parecer. Eu disse, mas eu, inclusive, tinha pedido uma urgência. Ele falou, eu mesmo pedi urgência. Tá. E aí, não quero acusá-lo, não quero... Mas quem é esse Isaac? Quem é esse? O procurador, eu perguntei a ele... Você perguntou ao procurador? Sobre o meu projeto. Certo. Não, minto, desculpe, procurador não. Eu nunca conversei com o procurador. Perguntei ao assessor legislativo. Tá. Quem que é o assessor legislativo? É o assessor. Você sabe, eu conheço de vista, mas eu não sei nem. Antônio? Eu não sei. E aí perguntei a ele, ele disse que não, que o assessor jurídico não quis dar. É ele que manda os projetos? É ele que, por exemplo, chega para ele e ele que manda para o procurador. É isso? Então a gente tem a secretaria da casa, né? Na secretaria tem lá as pessoas que são responsáveis pelos expedientes. Né? Esse assessor jurídico, ele acompanha, legislativo, ele acompanha os projetos dos vereadores, todos os vereadores encaminhados pelo prefeito e tal. Né? E aí, eu não sei. E aí que começou tudo, né? Começou aí. É por isso que eu falo. Agora, qual que pode ter. Como eu posso saber se isso é verdade ou não é, se não está documentado? Como que eu posso acusar alguém? E é aí que cabe, a meu ver, uma retratação minha. Certo. Tá? Eu vou ser bem franco e falar. Eu sou cristão,
E eu não me senti bem depois que eu fiquei sabendo de outros fatos. Então você pretende se retratar? Porque o procurador ele pede uma retratação pública, ele pede sua cassação, ele pediu o documento protocolado na Câmara. Vamos por partes aí, começando primeiro pela retratação. Você pretende se retratar na primeira semana, você já está, praticamente já está se retratando publicamente, foi uma coisa interna na Câmara, só é o pedido para se retratar na Câmara, mas você já está fazendo, inclusive, essa retratação pública para todo mundo. Você pretende também fazer isso no plenário? Não, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Certo. Dentro daquilo que eu assumo como erro. Sim. Mesmo estando dentro do RI, mas o que levou tudo a isso foi algumas conversas que podem não ser verídicas. Às vezes um disse-me, eu falo, às vezes um disse-me disse, ele causa um impacto tão grande e acaba, é o que eu falo, Isaac, é aquela flecha lançada, né? Uma vez a flecha lançada, ela não tem mais volta, meu amigo, ela vai e atinge algum alvo. Eu não me sinto bem, e hoje eu sou franco a falar, todos que estão ouvindo, que eu não sei o que foi dito a ele. Sim. Nesse período entre as 15 horas e o horário que aconteceram os fatos. A ele, que eu digo, o procurador. Eu não sei se pagar, o Isaac falou que vai fazer isso e aquilo com você. Eu não sei o que foi que aconteceu tudo. E aí não teve esse negócio, ou teve esse de você ir lá, querer. Não teve isso. Não, o que aconteceu, eu estava realmente num momento de muita revolta no plenário da Câmara, porque eu estava me sentindo prejudicado. Isso já depois do plenário, essa parte. Já à noite, no plenário, porque as duas matérias minhas, elas são regimentares, elas estão aqui documentadas. Eu estava defendendo meus ideais, tá? Estava defendendo a população, tá? Um dos projetos é sobre o transporte, a gratuidade acima dos 60 anos, e o outro sobre a cultura da batata doce. Aí é aquela hora que você pede a palavra lá. E aí, Marcelo, quando eu pedi a palavra, antes eu tinha ido na mesa perguntar à secretária da sessão se algum projeto meu tinha vindo para a pauta. Certo. Quando ela disse que não, eu voltei para a mesa. Você ficou bravo? Fiquei bravo. Voltei para a mesa e aí eu pedi pela ordem. Eu nem sabia qual era a matéria que estava discutindo. Sinceramente, eu nem sabia o que estava se discutindo ali. Tá? Aí o presidente ainda falou assim: para justificativa de voto, concedo a palavra ao vereador Silva. E aí eu falei: não, senhor presidente, não é para justificar o voto. Eu gostaria só de saber do senhor qual é o período legal que o procurador jurídico tem para emitir o parecer a um projeto. O presidente, justamente esse cidadão estava atrás do presidente sentado. Sim. Né? E aí o presidente falou, são 10 dias, e ele falou, prorrogável por mais 10 dias. Isso. Tá? Até aí, e aí eu me senti mais ofendido ainda. Aí foi quando eu falei que ele era um marajá, isso que aquilo, que ganhava tanto por mês, aquele negócio todo, que fazia vontade dele, que ia acontecer. Isso foi verdade dentro do plenário. Eu me levantei e fui para... Foi a hora que você levantou. Fui para a sala dos vereadores. Fui lá tomar uma água, estava pegando a água, tinha colocado no copo para me acalmar e tal. Quando repentinamente abriu a porta e ele entrou, né? E aí foi onde aconteceu a discussão. Aí nessa hora o presidente terminou, suspendeu a sessão. Ele fala que teve uma suspensão da sessão porque foi isso que ajudou a não ocorrer a agressão. Ou não teve isso? Só foi ali? Olha, eu acredito que ele suspendeu a sessão. Isso. Eu acredito que sim. Se eu falar para você... Sim, é porque na hora tá nervoso, vocês não eu não vi, sabe? Eu não vi, porque eu estava numa sala de reuniões. Sim. Isso aconteceu dentro da sala de reunião. E ali na hora que ele entrou, você questionou ele. Por que não nem falou nada? Não foi eu que questionei. Tá. Aí ele falou umas coisas para mim. E eu não quero repetir aqui, porque eu não tenho como provar. Sim. Tá. E aí, ele não deve ter gostado do que você falou no plenário, né? E aí na hora foi lá que ele ia tirar uma satisfação também. Óbvio que ele não gostou. Óbvio que ele não gostou. Sim. Eu não gostou, com toda a razão. Sim, em parte. Mas o que eu disse, o que aconteceu na sala de vereadores,
A princípio aconteceu entre eu e ele, 2 homens. Certo, sim. Foram 2 homens. Aí chegou os colegas, os demais colegas, funcionários e tal. Foi isso que aconteceu. Certo. Tá? E eu, como... Gritaram, olha o decoro. Por que gritaram essa hora de olha o decoro? Por quê? Foi essa hora que você estava falando no plenário, foi que gritaram isso? Eu nem sei quem que falou, dá para ouvir de fundo. Não, foi nessa hora. Eu também sei, pelo que me disseram, foi um membro da casa que falou. Eu tenho que te perguntar, às vezes eu falo, mas eu tenho que te perguntar, não posso afirmar quem foi. Isso foi falado, então é o momento que eu gosto de perguntar, Isaac, porque é o momento que você tem essa oportunidade de falar, né? Porque às vezes a gente só ouve um lado, eu não gosto disso, eu gosto de ouvir os 2 lados. E eu dou essa oportunidade, por isso que eu pergunto essas questões mais chatas, que eu sei que muitas vezes é chata de falar, mas é a oportunidade de você falar, e o povo que votou te elegeu quer também te ouvir sobre isso. Pois aí entra na parte, terminou tudo isso, cada um foi pro seu lado, todo mundo foi embora, aí vem a questão dele ter protocolado o seu pedido de cassação. Como é que você recebeu isso? Como é que foi? Você chegou para você isso? E pelo que eu entendi, ainda você não foi notificado, a gente tá até correndo para poder, já está terminando o jornal, mas para a gente entender essa parte do pedido de cassação. Você já foi notificado? Como que você recebeu essa questão de pedido de cassação? Marcelo, é uma situação tão assim, difícil até de explicar, como eu recebi, como aconteceu, porque são falácias de lá para cá, porque o Isaac falou aquilo, porque o Isaac não sei o quê, porque o Isaac não vai se retratar, porque... Falaram isso. Eu não falei absolutamente nada, eu tenho evitado de ir na Câmara, eu não tenho entrevista para ninguém, não falei absolutamente nada, mas todos os dias me chegam, pô, você falou isso, você ofendeu o presidente, porque você falou mais não sei o quê, porque você... Isso ele falou também, até o presidente foi ofendido. Isso jamais, sim, isso jamais aconteceu. Isso jamais aconteceu. O problema que teve foi entre 2 homens, eu Sim. e a pessoa. Né? Uma coisa que ele falou, Isaac, eu te peço ele falou também na matéria ontem com a gente que é comum você perseguir servidor. Isso eu queria que você falasse, se já aconteceu, se você já perseguiu, como é que é isso, como é que é seu relacionamento com os servidores da casa. Porque ele falou, é comum desse senhor perseguir servidores. Servidor, ou vereador, e aí eu vou também me defender. Claro. Porque de repente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas certas. Sim. Tá? Eu não tolero algumas coisas. Todos que me conhecem sabem disso. Eu tenho uma vida aberta a toda a população. Eu fui eleito vereador em Prudente por 8 mandatos. Meu trabalho sempre foi social, comunitário, tá? Aberto, sempre ouvindo as pessoas. Agora eu tenho umas posições firmes. Eu não aceito. E aí, gente, eu não quero me transformar no Roberto Jefferson do Prudente. Tá? Eu não quero me transformar no Roberto Jefferson do Prudente. Mas criaram uma situação no meio dos funcionários, porque aconteceu um episódio muito grave, infelizmente, na casa, lá no passado, que não tem nada a ver comigo, tá? E aí, quando eu voltei para casa, que muitos não queriam que eu voltasse, né? Se armaram, se organizaram de alguma forma. Você acha que você é perseguido lá? Você sente isso? Que é uma perseguição lá? Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida. E não é por vereador. Tá? Deixar bem claro, não é por nenhum parlamentar. Eu, pelo menos, penso que tenho um bom relacionamento, respeito a todos, porque tem um ditado, quem gosta de vereador é vereador. Sim. Tá? Eu sempre respeitei isso desde que cheguei na casa em 1993. Agora, eu tenho algumas posições difíceis. E você sabe, Isaac, quem são essas pessoas que te perseguem ou não? Não, é claro que eu sei que não estou perguntando o nome, mas eu sei que fulano ele não gosta muito de mim, ciclano. Olha, ali é uma situação que às vezes a pessoa está batendo nas tuas costas. Isso na política está enfiando o punhal pela frente. Então, infelizmente, eu não estou aqui acusando ninguém. Vamos deixar, mas você falou que alguém me persegue e tal e tal. Eu me sinto perseguido, sim. Mas eu não estou acusando ninguém. Tá? Sim. Ninguém.
Ninguém, porque não sei. Porque a partir do dia que eu souber, eu vou tirar. Claro, por isso que eu te perguntei, Isaac, você sabe, você falou que não sabe, tá claro. Agora, os fatos contribuem para que eu pense assim. Sim, Né? sim. Eu hoje não penso mais da forma que eu pensava e que eu estava na pilha com o Dr. Fernando. Nessa sua... Eu falei o nome dele. Tá. Eu não penso mais, porque eu sei que houve algumas coisas no meio desse caminho Te corroborou para que esse embate entre e você que e ele... ele não tenha talvez essa culpa que eu naquele momento pensava. Você pediria desculpas, Isaac, para ele, Fernando? Dentro daquilo que eu entendo justo, eu peço desculpa a ele a qualquer momento, como cristão. Sim, claro. Como cristão. Mas eu não posso jamais pedir desculpa para algumas coisas que eu acho que a Câmara tem que melhorar o seu funcionamento, tem que assumir o mecanismo ali, né? O mecanismo, eu acho que precisa. Eu vou voltar a repetir, não há condição de você passar uma parede, andar 3, 4 passos para entregar um projeto, ou sei lá, hoje é tudo tecnológico as coisas, né? Um botão que você aperta e você fala com o mundo, levar 5 dias. Eu acho que não é normal, né? Então, isso aí não cabe, não vou dizer que é culpa do procurador, jamais, não foi uma culpa nesse aspecto. Às vezes é um negócio que está tão fácil de se resolver, né? Tão simples de se resolver, por isso que inclusive você protocolou uma conversa na mesa, com a mesa diretora, até mesmo já para tentar acabar com esse embate, essa disse-me-disse, essa coisa, um falou, outro não falou, porque isso é uma coisa, me parece, o meu modo de ver, que tá fácil de resolver. Eu acho que é sentar todo mundo, colocar Isaac, colocar o Fernando, colocar o diretor lá, parlamentar, entender o que aconteceu. Eu acho que é muito simples e evitar que uma coisa dessa tenha um andamento maior, até porque todos os vereadores, como a gente já sempre falou, foi eleito pelo povo, o povo decidiu, colocaram eles lá dentro, e é um assunto que eu estou falando a minha opinião, não é a opinião do Isaac não. Eu acho que essa situação está muito fácil de resolver. Sentar todo mundo, presidente da Câmara, chama logo todo mundo, reúne todo mundo, tenta discutir entre vocês lá, olha, eu acho isso, porque vocês tem 4 anos aí pela frente, né? 2 agora, né? A partir do ano vem 2. Vão ter que olhar para 3,5. Vão ter que olhar para a cara do outro quase sempre. Então não adianta ter essas picuinhas, essas coisas lá dentro, até porque todo mundo é homem. Eu sei que no mundo político tem esses negócios, eu defendo do meu lado, eu defendo do outro, mas no final o mais prejudicado é a população que precisa ser atendida. Isaac, para a gente finalizar, faltou essa sua resposta sobre, você teme que isso ande, vá para plenário, que você possa ser cassado? Você não teme isso? Como é que você sente isso agora? Eu sei que vocês estão no recesso parlamentar e dificilmente o vereador conversa com o vereador, principalmente numa situação como essa, ninguém quer ficar tocando nesse assunto, mas você tem essa preocupação? Como é que está o seu coração em relação a isso? Marcelo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Porque não é é uma situação muito complicada. Sim. Mas o que eu posso dizer a você é que eu confio nos legisladores, nos vereadores, sei da seriedade de cada um, tá? Sei que são cidadãos que têm uma responsabilidade grande com a cidade, que foram eleitos pelo voto popular. E não é fácil ser eleito vereador de uma cidade difícil como presidente, tá? É um voto da população. Então eu confio nos senhores vereadores, eu preciso e vou esclarecer da minha forma. Sim. Estou aqui publicamente aceitando que eu me excedi, principalmente depois de algumas outras informações que recebi, tá? Jamais eu quero o mal do procurador, de qualquer funcionário, de qualquer vereador, tá? Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Sim. Tá? E o que aconteceu foi na defesa, no calor da emoção, dentro de um plenário da casa, tá? Onde é o meu local de trabalho. Sim. Tá? E que as minhas ideias eu vou continuar defendendo.
Certo. Tá? Eu entendo que essas duas matérias são matérias importantíssimas para os produtores rurais, para aqueles que têm acima de 60 anos, para a nossa cidade num todo. São matérias que traz possibilidades de crescimento, de trafegabilidade, uma série de coisas do turismo. Então Sim. eu estou muito tranquilo em relação a isso. Vou continuar fazendo meu trabalho respeitosamente, Sim. confio em cada um dos seus vereadores, que a partir do momento que a gente conversar, eles vão entender a situação. E quanto aos funcionários, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. A única coisa que eu quero e vou continuar cobrando, os meus direitos. Sim. Dentro da legalidade. Faço parte do corpo legislativo, o mesmo direito de um é o direito de todos. Então eu quero aqui deixar aqui meus agradecimentos a você. Eu tinha que fazer todas essas perguntas, porque foram perguntas que foram faladas, e eu sou assim, eu sou muito imparcial quando a gente faz entrevistas, porque assim, como foi falado, eu precisava te ouvir e também ouvir o seu lado. Tudo isso que a gente falou aqui, pessoal, foi o que foi falado. E eu queria ouvir a resposta do Isaac, porque eu conheço o Isaac há muitos anos, assim, de trabalhos legislativos, já entrevistei ele em outras oportunidades, quando eu estava em outra emissora, e quando eu vi o fato em si, eu me surpreendi, porque eu falei, ele não é o Isaac que está nervoso desse, eu nunca tinha visto ele. Então assim, eu falei assim, eu preciso ouvir ele, dar esse direito de resposta para ele também se defender, e eu acredito que ficou muito claro para todo mundo o posicionamento do vereador, como também ficou claro ontem o posicionamento do procurador. Cada um tem o seu lado, e às vezes nesse meio do caminho existem coisas que acontecem e colocam duas pessoas de bem em atrito, né? Porque o procurador exerce a função dele, está lá para cumprir o papel dele, o vereador também está lá para cumprir o papel dele, o servidor também está lá para cumprir o papel dele, e às vezes é uma situação que acontece que colocam pessoas, pais de famílias, em atritos ou em discussão que muitas vezes dava para ser resolvido de forma tranquila e pacificada. E o Isaac foi claro na fala dele, ele está aberto, ele já inclusive pediu desculpas aqui, diante de algumas situações, ele está certo em alguns posicionamentos dele, ele relatou isso daqui, mas eu acho que isso está muito tranquilo de ser resolvido. Eu acho que o que falta aí agora, Isaac, e doutor Fernando Monteiro, é você sentar, inclusive eu brinquei com o doutor Fernando Monteiro, falou assim, ele pinta, né? Ele pinta. Diz, doutor Fernando, pinta aí a cena que aconteceu entre você e o Isaac. Qual pintura daria esse quadro? Ele deu risada. Você é bom, né? Ele falou assim, qual pintura daria isso? Então, tudo isso, gente, tem que terminar num belo quadro para ser colocado lá na frente da exposição da Câmara. Isaac e Fernando Monteiro juntos.